veio da parte de Deus, que veio dos céus, para que os nossos corações, mente, alma e espírito venham estar conectado com o reino do Senhor. A Bíblia diz que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, o Senhor está ligando agora esta palavra, essa reflexão bíblica. O Senhor está ligando agora dos céus aos nossos corações, para a glória do nome de Jesus. Receba da parte do Senhor essa boa palavra, esta boa semente semeada no teu coração, para a sua edificação, em nome de Jesus. Amém. Amados, algum de vocês já passou por alguma crise de fé? Algum de vocês já chegou a momento de questionamentos da sua fé? Pois é disso que eu vou tratar neste dia. É sobre essa reflexão que eu vou estar trazendo para nós neste dia. E eu estou trazendo algo, uma ilustração de um personagem conhecido nos Salmos. Essa pessoa é Asaf. Você já ouviu falar de Asaf? Se você não ouviu, você vai ouvir agora. E você vai tirar como exemplos que Asaf nos deixou nos Salmos, coisas que nós trazemos para nosso cotidiano, coisas que nós trazemos para a nossa própria vida nos dias de hoje, para o nosso contexto, e você vai ver muitas semelhanças, amado. Você vai ver muita semelhança daquilo que Asaf viveu naquele tempo para os nossos dias de hoje. Os tempos mudam, mas o contexto são bem parecidos com os dias de hoje. E eu acredito que cada um de nós já passou por algum momento de reflexão, algum momento de crise na nossa fé, né? Amados, cada um tem uma história, um testemunho para contar de vida. E a Bíblia, a palavra do Senhor, tem muitos e muitos exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Pessoas fracas, pessoas sujeitas a erros, assim como nós, mas foram transformadas pelo poder de Deus. Exemplo de Elias. Elias, um grande profeta do Senhor, ele passou por um momento também onde ele questionou a própria fé, onde ele se sentiu frustrado, onde ele sentiu medo, onde ele sentiu ansiedade, angústia, onde ele sentiu até mesmo vontade de morrer e não continuar nesta terra, porque ele estava cansado das lutas, estava cansado das perseguições. Então Elias também ele teve fraquezas, amados. Mas Elias foi um homem transformado, a ponto de que o testemunho dele está na Bíblia e que serve de exemplo e base para nós crentes nos dias de hoje. Nós sabemos que Elias ele foi tomado pelo Senhor, ele foi arrebatado. Elias não experimentou a morte, mas Elias sentiu na pele muitas coisas que nós passamos hoje também. Então ele teve um momento de depressão dele, ele teve um momento de questionamento dele, mas ele não perdeu a fé. Em meio às lutas, em meio aos questionamentos, às dúvidas, aos medos, mas Elias ele não perdeu a fé. E assim também eu peço e eu falo para vocês, meus amados, enfrente o que tiver de enfrentar, a luta que for, permaneça firme no Senhor, não perca a sua fé. Amém? Mas o personagem dessa reflexão desta noite é Asaf. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Você sabe que a família de Levi, que também é a família de Moisés, que tem Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que Deus instituiu lá no deserto após o povo de Israel ser liberto do Egito. E dali, sucessivamente, os seus filhos foram tomando o sacerdócio, né, até a vinda do Messias, Jesus Cristo. Então, os levitas, essa tribo separada por Deus, eles eram responsáveis pelo culto. Eles eram responsáveis pelo santuário. Eles eram responsáveis por manter a ordem eclesiástica na casa do Senhor.
E Asaf foi um levita bem conhecido e foi o líder de todos os demais levitas que serviam ao Senhor no templo de Salomão. Mas antes mesmo de ele servir no templo de Salomão, ele, Asaf, já servia a Deus no reinado de Davi, que é antes de Salomão, o pai de Salomão, o rei Davi. A casa do Senhor ainda era tenda, ainda não tinha sido construído o templo de Salomão. Somente depois que Davi morreu, que Salomão ergueu o templo do Senhor. Mas Asaf já era o líder dos levitas, o líder do culto, o líder do santuário, o líder do louvor que fazia com que os hebreus, os judeus, os israelitas louvassem a majestade santa. Então ele era um líder muito importante na sua tribo. E ele fazia um papel de sacerdócio levítico, né, muito especial na casa do Senhor. Então, meus amados, Asaf, ele foi reconhecido como tendo sido um dos autores do livro de Salmos. Foram 12 salmos que Asaf escreveu. O Salmo 50, os salmos de 73 a 83, foram todos atribuídos a Asaf. Porém, o salmo mais importante, digamos assim, ou o salmo mais impactante que Asaf escreveu, porque quem lê o Salmo 73 vai entender o que eu estou falando, foi justamente o Salmo 73, onde Asaf abriu o seu coração para expor diante de todos aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava vivendo naquele tempo, naquela época, naquele contexto. Aqueles questionamentos que surgiram no Salmo 73, foi Asaf abrindo o coração e mostrando o quanto ele era pequeno. O quanto ele era no sentido de, não é porque eu sou líder da tribo de Levi, na parte do louvor, que eu sou mais importante. Não, eu sou pequeno. Eu sou insignificante. Parece que as pessoas acreditam que eu sou muita coisa, que eu sou muito importante, que eu sou um grande exemplo. Não, eu sou uma pessoa comum, como qualquer um de vocês, sujeito a falhas, sujeito a erros, sujeito a fraquezas, né? Sujeitos a balançar na fé, sujeito a questionamentos. E justamente nesse Salmo 73, Asaf resolveu abrir o coração. E nós vamos entender a similaridade do que Asaf estava vivendo com o nosso contexto nos dias de hoje. Quem de nós nunca se encontrou questionando também a nossa própria fé diante do Senhor? Será que vale a pena mesmo ser fiel? Será que vale a pena mesmo ser crente fervoroso? Será que vale a pena acreditar nas promessas que Deus nos deixou nas Sagradas Escrituras? Será que vale a pena mesmo? Quantas vezes nós nos questionamos? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde parece que aquilo que está errado está dando certo. E aquilo que está certo parece estar dando errado. Era essa a visão que Asaf estava tendo. Então, diante desses questionamentos, eu trouxe esse tema para essa reflexão. Quando a injustiça parece vencer. Quando a injustiça parece vencer. Asaf e a sua crise de fé no Salmo 73. Amém, meus irmãos? O Salmo 73 é marcado por seus questionamentos, né? Asaf teve muitos questionamentos em busca de respostas. Em contrapartida, todos os questionamentos de Asaf eram em contrapartida do sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios. A gente às vezes não temos a ideia de que parece que está tudo fora do lugar, de que o certo é o errado e que o errado é certo. Nós não vivemos nesse contexto nos dias de hoje também. Parece que as coisas estão caminhando de trás para frente. Nós não temos essa sensação. Então Asaf abriu o coração diante do Senhor
nós também devemos abrir o nosso coração diante do Senhor, porque Ele nos conhece, amados. Ele nos sonda e Ele nos conhece. Vamos acompanhar a leitura de Asaf no Salmo 73. NVT, Nova Versão Transformadora, é a minha Bíblia. Amém? Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase eu tropecei. Meus pés escorregaram e quase eu caí. Quando ele diz que os pés deles tropeçaram e quase caí, meus amados, essa linguagem figurativa está dizendo que ele quase naufragou na fé. Quase ele abandona o posto de líder dos levitas na parte do louvor, onde ele conduzia o povo de Israel à adoração, pois o louvor liberta. Lembra de Saul? Quem é que acalmava a angústia da alma de Saul quando Saul estava atribulado por espíritos malignos? Davi, antes de ser rei. Ele tocava harpa para o rei Saul, ele louvava, ele cantava, ele salmodiava para o rei Saul, e o rei Saul se sentia aliviado. Os espíritos malignos saíam da presença de Saul, e ele sentia paz de espírito através do louvor que Davi trazia aos ouvidos do rei Saul. Portanto, realmente, o louvor vindo da parte do Senhor, o louvor liberta. Muitas almas angustiadas, atribuladas, muitas dessas pessoas que hoje em dia são crentes de Jesus, reconheceram a dependência, a necessidade de entregar a vida para Jesus através do louvor. O louvor alcança corações. O louvor alcança vidas. Muitas pessoas, através de um louvor, ouviu algo que a sua alma precisava ouvir da parte de Deus, e essa pessoa foi liberta. Essa pessoa foi até Jesus e entregou a sua vida para o Senhor. Então, Asaf tinha esse papel muito importante na casa do Senhor. Amém, meus amados? Portanto, Asaf aqui está confessando, quase que eu saí da presença do Senhor. Né? Os meus pés escorregaram e eu tropecei. Quase. Mas isso não aconteceu. Ele permaneceu firme. Assim também, meus amados, eu falo para vocês e para mim mesmo, diante de toda e qualquer luta, diante de todo e qualquer questionamento que você tenha na sua vida, a prova que você está passando não é maior do que o seu Deus. Permaneça firme. Permaneça inabalável no Senhor. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta firme, Deus está contigo. Você não está sozinho nessa luta, não. Assim como Asaf também não estava sozinho nessa luta. Deus é contigo. Tudo é num determinado tempo do Senhor. Amém? Permaneça firme no Senhor, meus amados. Continuando a leitura, versículo 3 diz assim: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Quando os vi prosperar apesar de eles serem perversos. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como nós, como os demais. Não é essa sensação que nós temos, meus amados? Asaf viveu isso também no tempo dele. Ele via pessoas que não tinham temor de Deus, pessoas que não se importavam com o fazer o bem ao seu próximo, pessoas que não se importavam em agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pessoas que não se importavam em proclamar a soberania de Deus nas suas vidas e naquilo que eles faziam, simplesmente se gabavam e ostentavam aquilo que possuíam, achavam que eram os melhores que tinham. E essas pessoas ímpias, que não tinham temor de Deus, nós que somos crentes em Jesus, e Asaf no tempo dele, muitas vezes questionava por que esses que não têm o temor de Deus parece que estão em uma vida melhor do que a nossa. Esses que não têm o temor de Deus, que não têm preocupação nenhuma em agradar ao Senhor, parece que está dando tudo certo para eles e para nós é uma maior luta. Nós temos tantos planos, tantos projetos, pedimos a Deus em oração, buscamos, lutamos, pelejamos,
consagramos, mas as coisas parecem que não estão funcionando, enquanto que essas pessoas não têm nenhum temor do Senhor, acabam tendo tudo o que querem e o que desejam. Não parece que as coisas estão andando de trás para frente? Esses eram os questionamentos de Asaf. E também não tem sido nos nossos dias os nossos questionamentos, meus irmãos? Falando sério, vamos ser sinceros conosco mesmo. Não parece que as coisas estão indo tudo, né, diferente? O certo acaba se tornando o errado acaba se tornando o certo? E muitas vezes nós nos sentimos encurralados em não poder nem mesmo opinar diante dessas questões. Não é assim? Pois é assim, Asaf também estava vivendo no tempo dele. Por isso esses questionamentos. Continuando. Versículo 7. Os seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Ele está falando dos ímpios, daqueles que não têm temor de Deus. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Não é o que acontece? Não é o que nós presenciamos todos os dias? A gente vai assistir um telejornal, a gente só vê falar de violência. E aqueles que praticam violência parece que se gabam diante da impunidade. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes uma pessoa, nós vemos vários exemplos de pessoas que saem para trabalhar, para conseguir o seu pão, o seu suor, o seu sustento, o sustento da sua família, e muitas dessas pessoas acabam não retornando para as suas casas, para as suas famílias por conta da violência. E muitas vezes você vê essas pessoas que praticam o mal sendo, digamos assim, absolvida da culpa. Não, paga uma fiança, vai responder em liberdade e segue-se a vida. E a pessoa que perdeu a sua vida, que não volta mais para a sua família, que acabou, o seu nome também vai ser esquecido, e a vida toca e continua as coisas nesse mesmo ciclo vicioso de que parecendo que o errado está dando certo e o que é certo está dando errado. Esse sentimento de injustiça nos domina nossos corações. Não é o contexto que nós vivemos também nos dias de hoje? Parece que nada está dando certo para a gente, mas para o ímpio está dando tudo certo. E eles estão aí, zombando, se vangloriando de que tudo para ele está bom e de que simplesmente basta ele ter algo em mãos para oferecer, que isso basta. Asaf estava vivendo essa crise. Asaf estava vivendo esses questionamentos e ele não estava aceitando. Assim como nós também não aceitamos essas coisas. Nós queremos uma resposta para tudo isso, não é verdade, meus irmãos? Mas calma. Calma que para tudo há uma razão. Para tudo há uma resposta, amados. Calma. Calma que não está no fim. E que tudo isso tem uma resposta. E Asaf teve a resposta do Senhor. Vamos continuar a leitura? Versículo 9. Falam como se fosse dono dos céus, ele, os ímpios. Suas palavras arrogantes percorrem a terra, por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Ou seja, aquelas pessoas que não têm conhecimento da verdade acabam acreditando nessa melodia do inferno, nessa falsa sensação de que nada, o que nós estamos fazendo é certo. A injustiça acontece porque nós pagamos por isso, porque nós sustentamos o sistema. Não é verdade? As pessoas que gostam de se gabar, de ter posse, e que basta ele ter um bom advogado, ele pode ser absolvido da culpa, e que basta ele oferecer algo em troca, que o mal que ele praticou pode ser esquecido, pode ser riscado da lista de devedores. Não é assim? A sensação de injustiça e de impunidade que nós vivemos e convivemos no nosso contexto de vida hoje? Pois é assim, amados. E nós, como crentes em Jesus, questionamos por que isso acontece.
Continuando o pensamento de Asaf, diz assim, versículo 11, o que Deus sabe? Isso é o ímpio questionando. O que Deus sabe? Eles perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Acaso Deus tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila. Asaf começa a colocar agora o questionamento de: será que Deus está vendo tudo isso e está concordando? Essa era a base do questionamento de Asaf. Será que o Senhor, Deus, o Altíssimo, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu presto louvor e adoração, será que ele está concordando com tudo isso? Será que não está fazendo nenhuma diferença em o ímpio fazer o mal ou não fazer o mal? Tudo vai continuar do mesmo jeito? Será que vai haver justiça contra essas obras de impiedade, contra esses crimes praticados por essas pessoas que não têm o temor do Senhor? Será? Porque a gente vê a falha na justiça humana, a gente vê falha na justiça da terra. Será que no céu também está havendo falhas? Este era um questionamento de Asaf. Mas vamos continuar a leitura? Vejam como os perversos desfrutam a vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Asaf questionando, e agora Asaf faz esse questionamento direcionado a Deus. Será que foi em vão, Senhor, eu manter esse tempo todo o meu coração puro? Será que valeu a pena eu buscar ser sincero, fiel e honesto com o Senhor durante todos os anos da minha vida? Visto que eu estou vendo que a justiça está prosperando, que os ímpios estão prosperando? Será? Olha o será vindo na mente de Asaf. Será que também nós nos questionamos também muitas vezes no nosso próprio íntimo também? Essas coisas que nós presenciamos na vida? Será? O dia todo, Asaf continua, versículo 14, o dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, eu teria traído o meu povo. Asaf, ele agora se coloca em uma condição de que se eu for fazer aquilo que o ímpio faz, o que não vai faltar na minha vida são julgamentos. O que não vai faltar na minha vida como crente é o apontar de dedo. Aquele ali não é o irmão Asaf, servo de Deus, que está sempre na igreja, fazendo a obra do Senhor, que através dele muitas vidas foram salvas, que através dos salmos, através da palavra que ele trouxe de conforto, muitas pessoas não conheceram o caminho do Senhor. Agora ele está fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Olha só, Asaf com a consciência de que ele, se ele sai da posição dele de servo fiel e começa a praticar obras de impiedade, ele será julgado, ele será condenado pela língua do povo. O apontar de dedo seria contra ele e ele se sentiria na condição de réu. É verdade. Eu que zelava pela casa do Senhor, agora estou levando muitas vidas a perder por conta do meu mau testemunho. Esse era um grande conflito que Asaf estava vivendo. Será que vale a pena ser fiel? Ou será que se eu fizer a mesma coisa que o ímpio faz, não vai dar nada para mim também? Este era um questionamento, amados. Tentei, versículo 16, tentei compreender por que prosperam tanto. Que tarefa difícil para mim. Então, aí vem o momento em que ele reflete, né, uma mudança de pensamento. Porque, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf escreveu esse Salmo 73 com os 28 versículos, mas isso não quer dizer que ele, em nenhum momento de pensamento, em uma noite onde ele estava em crise,
onde ele estava questionando a sua fé, não quer dizer que tudo que ele estava escrevendo, que ele estava declarando no Salmo 73, foi em um piscar de olho, foi em um momento só que isso aconteceu. Não, meu irmão. Ele está descrevendo o contexto e a experiência que ele já estava tendo na sua vida como um servo de Deus, como um levita, como líder de louvor, há muito tempo, irmãos. Esse salmo não foi assim no estalar de dedo, escrito em um só pensamento, em um só momento de angústia de Asaf, não. Ele está trazendo ali um contexto de vida, de que ele estava vivendo e trazendo durante muito tempo, irmãos. Durante muito tempo. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem de caminhada cristã na presença do Senhor? 5 anos, 7, 10, 20? E ainda assim, você tem aquela sensação de que você ainda sabe pouco e que você tem aquela sensação de que você ainda não está entendendo muito sobre os projetos de Deus na sua vida? Sobre aquilo que Deus tem reservado para você? Que não são coisas que nos trazem sensação de que eu estou seguro aqui na terra, que tudo para mim vai dar bem, que eu vou prosperar em tudo que eu vou fazer. E se o que Deus tem preparado para você não tem nada a ver com as coisas desta terra? Você já parou para pensar? Paulo fala em uma das suas cartas, assim, ele diz assim, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está falando de coisas eternas, de coisas espirituais, amado, de coisas não palpáveis, que são mais importantes para nós do que para o ímpio, que não entende nada disso, que acha que a alegria que eles têm que ter, ela tem que ser materializada naquilo que ele possui, hoje, aqui e agora, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com a eternidade, sem se preocupar com o destino da sua alma. Mas nós não somos assim, nós não pensamos dessa forma. O que nós esperamos no Senhor. A nossa alma aguarda no Senhor. A nossa esperança está nas coisas eternas que Jesus tem preparado para nós. Enquanto muitos andam por aí ostentando ouro, ostentando prata, nós que esperamos no Senhor vamos morar em uma cidade feita de ouro e de cristal. Louvado seja o nome do Senhor, onde lá não haverá dor, não haverá morte, não haverá fraude, não haverá pecado, não haverá corrupção, não haverá violência, mas os santos do Senhor se alegrarão eternamente na presença do Altíssimo. Porque as riquezas deste mundo, deste tempo presente, não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós, guardada nos céus. É essa a nossa esperança, meus amados. Portanto, não fique preso às coisas da terra, porque o que Deus tem preparado para mim e para você são eternas nos céus. Por isso que Asaf, então, depois de muito questionamento, depois de muito ele questionar a ele mesmo, a integridade dele, o andar sincero dele diante do Senhor, será que ele estava pensando se valia a pena? Aí foi que ele diz, assim no versículo 17, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles, o destino dos ímpios. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente. Aí Asaf começa a ver todo o fim do ímpio, daqueles que se gabam das coisas terrenas. Asaf começa a descrever que aquilo é transitório e passageiro. Aquela pseudo-alegria que eles tinham, das coisas que eles ostentavam, na verdade não passa de vaidade e coisas passageiras. É como num sono na madrugada, que depois quando acorda durante o dia já não é mais. Aquele sonho já se foi. Mas nós que esperamos no Senhor, temos riquezas preparadas para nós, em glória, para todo sempre, na eternidade com o Senhor. Louvado seja no Senhor, seja o nome do Senhor. Portanto, amados irmãos,
Espera sempre no Senhor. Espera em Deus e persevera nele. Diante de toda a luta que você estiver atravessando, diante de todas as lutas que você estiver passando, espera no Senhor, porque os ímpios não têm esperança, mas nós esperamos no Senhor. Louvado seja Deus. Continuando, quando te levantares, ó Senhor, versículo 20, rirás das ideias tolas deles, dos ímpios, como quem ri de um sonho pela manhã. Asaf traz essa linguagem figurativa, quando te levantares, dando a ideia de que Deus está dormindo, dando a ideia de que Deus cansa e tem que descansar, tem que tirar uma soneca, um cochilo, tirar umas férias, tirar um momento de descanso e deixar as coisas transcorrer de qualquer modo, como se Deus entregasse tudo que Ele criou, todo o universo, toda a sua criação, toda a sua glória, como se Deus deixasse acontecer e andar de qualquer jeito, sem ordem. Não, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle do universo. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Portanto, amados, Deus sabe muito bem que há tempo determinado para todas as coisas na terra. A prosperidade do ímpio há um tempo determinado. E a nossa alegria e esperança, o tempo é a eternidade. Onde o relógio não vai surtir nenhum efeito nas nossas vidas. Porque a eternidade com o Senhor é onde nós não devemos nos preocupar com o tempo. Nós não devemos nos preocupar com coisa nenhuma. Porque nós viveremos com o Senhor e desfrutaremos das delícias que Ele tem reservado para nós por toda a vida. Coisa que o ímpio jamais vai entender. Coisa que aquele que não conhece ao Senhor jamais vai entender. Somente os renovados no Senhor entenderão. Somente os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro entenderão. Somente aqueles que tiveram a vida transformada pelo Senhor entenderão. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Eu fui tolo, ignorante. A teus olhos eu devo ter parecido um animal irracional. Ele começa a se culpar porque ele pensou tantas bobagens, né, acerca da vida, fazendo tantas comparações tolas. E quando ele entrou no templo, quando ele estava na presença do Senhor, quando ele começou a focar nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, nas coisas lá de cima, ele entendeu que eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, porque vale a pena ser fiel. Todas essas coisas que eu pensei que eram bens materiais, que nos trazia felicidade, são coisas transitórias. É como um sono da noite, que no dia você acorda e não se lembra mais. Para o ímpio, a alegria é o que ele tem no dia de hoje e agora. Mas para nós, crentes em Jesus, é o que nós temos garantido na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf parou e entendeu que aquilo que trazia a esperança dele não estava nas coisas da terra, mas estava nas coisas celestiais, na presença do Senhor. Assim também nós devemos esperar no Senhor. Continuando. No versículo 23, Asaf diz: no entanto, diante de todos esses questionamentos dele, no entanto, ainda eu pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, Senhor, e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti, Deus? Oh, aleluias! Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, minha saúde, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam, Senhor, os que te abandonam perecerão. Os que te abandonam perecerão. Pois destrói os que te afastam de ti. Quanto a mim, Asaf falando,
Bom é estar perto de Deus. Aleluias. Você também tem esse sentimento de alegria e de satisfação de estar na presença do Senhor, amados? Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por desertos, saiba que tudo são processos. Suporte o processo e você vai viver o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama, meu amado. Jesus te ama, minha amada. Persevera no Senhor, não desista não. A luta é grande, eu sei. Cada um tem uma luta, cada um tem um testemunho para contar. Mas maior é o nosso Deus que está conosco. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Persevera no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E assim, Asaf conclui o seu pensamento, o seu questionamento. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Asaf concluiu o seu pensamento, os seus questionamentos, as suas dúvidas, porque ele entendeu que a melhor coisa que tem é servir ao Senhor. Ainda que as coisas não pareçam acontecer como nós esperamos e como nós queremos, mas é bom esperar no Senhor, porque o que Deus tem reservado para nós é melhor do que o que o ímpio está vivendo no dia de hoje aqui na terra, que é passageiro e transitório. A nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. O nosso tesouro está guardado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, vale a pena sim, vale a pena servir ao Senhor. E quando a injustiça parecer vencer, entenda que só parece, na verdade ela não vai vencer. Vencedores somos nós por Cristo Jesus, porque nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. A justiça vai prevalecer sobre a injustiça. O mal jamais prevalecerá, porque o Senhor é o Deus da verdade e da justiça e do bem. Deus é conosco, Deus é contigo. Receba da parte do Senhor o conforto que a sua alma tanto busca. Receba da parte do Senhor, amados, o consolo que a tua alma angustiada tanto busca no Senhor. Deus, ele pode não te responder aos teus questionamentos, mas saiba que aquilo que ele tem guardado para você, você vai dizer um dia, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena perseverar no Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém.